Olá, nós estamos começando o ano de 2020, que é um ano muito especial para nós aqui do Ciclo SEAP, que é o ano que a gente completa 30 anos de atuação. E esse ano nós programamos uma série de atividades interessantes, uma série de presentes especiais que nós vamos dar para os nossos alunos. E a gente está começando aqui hoje com o nosso ciclo de entrevistas. São várias entrevistas interessantes que nós vamos fazer ao longo do ano e hoje nós vamos fazer a primeira com o professor Benomi Silberfar. Benomi é um parceiro nosso de muitos anos, é uma pessoa que, além de ser um profissional do maior gabarito, é um ser humano também fantástico, que tem uma generosidade enorme para passar conhecimento. Então, os cursos dele são verdadeiras experiências de vida, porque toda a bagagem que ele traz de anos e anos de experiência, ele compartilha com muita generosidade. E as pessoas realmente bebem daquele saber de uma forma que acrescenta muito na prática clínica. Benomi é uma pessoa que, se eu fosse falar do currículo dele, eu ficaria aqui um tempão falando. Mas eu vou falar resumidamente quem é o Benomi Silberfar profissionalmente. Benomi é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em hipnose clínica, com formação em terapia do esquema, formação em hipnose forense, em respiração e mindfulness, autor de 8 livros na área de hipnoterapia. O Benomi também ele desenvolveu a parceria terapêutica entre a hipnose e a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, com protocolos científicos, protocolos com todos os requisitos epistemológicos e realmente um trabalho fantástico que enriqueceu demais a psicologia, trazendo uma ferramenta assim, muito potente, que a gente traz aqui algumas questões e alguns pressupostos para o Benomi poder discorrer para a gente sobre isso. Benomi, seja muito bem-vindo à nossa primeira rodada de entrevistas e nós vamos começar perguntando para ele como que acontece essa parceria entre a terapia cognitivo-comportamental e a hipnose. Os pressupostos, né, tanto da TCC como da hipnose, e como que isso se juntou para formar a hipnoterapia cognitiva. Ok, Luciano, nessa primeira pergunta eu te diria o seguinte: se nós formos trabalhar os pressupostos da TCC, a gente vai saber que os estímulos que a gente recebe do ambiente são processados e estão interpretados por nós em alguma forma que vai nos levar a um comportamento. Ou seja, os pensamentos influenciam os nossos comportamentos, as nossas emoções. Então, nós trabalhamos muito com processamento na TCC. A TCC tem se aproximado muito da questão de imagens mentais. A Judith Beck está trabalhando muito com isso. E a TCC hoje, e não só a TCC, todas as psicoterapias já não se bastam. É preciso trabalhar muito com imagem. A imagem é algo muito primitivo para nós. Nas cavernas a gente não tinha linguagem, a linguagem veio depois. Então a gente trabalha muito com a imagem, e a imagem está muito ligada à emoção. Então qual é o nosso intuito nessa parceria terapêutica? Pegar demandas da psicoterapia e colocar em imagem, melhorar a emoção. A gente sabe, segundo o professor Jeffrey Young, que só vão haver mudanças em psicoterapia quando houverem mudanças emocionais. Portanto, o objetivo da hipnose é vivificar os cenários que estão sendo trazidos para dentro da hipnose, na demanda da psicoterapia, onde o paciente pode, inclusive, mudar muitas vezes identificação de distorções cognitivas, pensamentos automáticos, tudo porque está vivificando cenários em que o cérebro não difere se é verdade ou mentira, ok? Nós estamos trabalhando numa área do cérebro chamada subconsciente, que na realidade ele não julga e ele não pensa. Nós trabalhamos com imagem. Quem não teve pesadelo, né? Um pesadelo é uma mentira deslavada e você reage durante a noite com o seu corpo influenciado pelo que você imaginou. A hipnose é a mesma coisa. Nós vamos pegar a demanda da psicoterapia
e às vezes está trancada, levamos para a hipnose para o paciente viver como se fosse uma novela, um filme, e ele é o protagonista. Então o que eu tenho para te dizer nessa resposta à primeira pergunta é isso, querida. Ok, Benomi, é interessante isso porque as imagens, elas brotam emoções, né, delas. As imagens, esses pensamentos automáticos que vêm e que são geradores de emoção, eles são todo pensamento, né, que é transformado nessa emoção, e o trabalho da hipnose seria então vivificar essa emoção, vivificar essa cena, para que a pessoa possa identificar esses sentimentos e poder trabalhar os sentimentos. Seria realmente isso? E eu queria saber de você também como que se manifesta no nosso corpo, porque o nosso tema hoje principalmente é a ansiedade, né? Que é o principal tema de consultório hoje em dia, porque muitas vezes as pessoas, elas protelam procurar um terapeuta, mas quando a ansiedade vem de uma forma muito significativa, elas procuram a ajuda de um psicólogo. Então a demanda para a ansiedade em consultório é algo realmente muito significativo. E o que acontece no nosso corpo quando essa ansiedade ela toma conta? Qual é o processo que isso acontece e como que a hipnose pode ser uma ferramenta poderosa nesse controle da ansiedade? Ok, Luciano. Ansiedade é o mal do século, né? Hoje, os próprios profissionais, colegas que saem da universidade, por exemplo, se você perguntar para eles o que é ansiedade, é difícil você responder de livro. Ansiedade é uma característica biológica de todos os seres humanos que antecede situações de perigo real ou imaginário e que confere ao corpo sensações muito ruins. Ansiedade, ela é adaptativa, ela vem nos avisar que existem perigos, né? Então nós somos dotados de algumas capacidades, e às vezes a patologia está justamente no exagero disso, que nos torna muito hipervigilantes, muito seletivos, um medo maior. Tudo isso porque a ansiedade está no nível mais elevado. E essa é a nossa percepção como profissional de identificar isso dentro do consultório. O ser humano tem dois programas na vida quando nasce. Ou você vai para autopreservação, medo, ansiedade, ou você se desenvolve. Enquanto você estiver aqui na autopreservação e ansiedade e medo, você não se desenvolve. Então nossa obrigação é tirar daqui e botar no desenvolvimento, ok? Muitas vezes essa percepção é patológica. Então a vida não é o que ela é como nós a interpretamos. Então a gente recebe todos esses estímulos do ambiente, né? E cada um, de acordo com suas crenças, de acordo com seus valores pessoais, de acordo com tudo que você experienciou durante a vida, você vai interpretar e julgar aquilo que está acontecendo. Duas pessoas podem ver o mesmo evento de forma completamente diferente, ok? A psicoterapia, no caso da TCC, faz justamente isso. A gente vai mudar o processamento cognitivo sobre determinado evento, ok? Onde entra a hipnose? Eu não conheço na minha vida, eu trabalho isso há 41 anos, eu tenho 8 livros publicados, eu tenho 2 específicos sobre ansiedade. Eu não conheço nada tão rápido para controlar sintomas de ansiedade como a hipnose. Isentando, obviamente, sem medicação. Né? Por quê? O objetivo da hipnose no controle da ansiedade é a harmonização dos sinais do corpo com a mente. Se você pegar o conceito de pânico, o pânico é a avaliação catastrófica que nós fazemos dos próprios sinais corporais. Se com a hipnose nós mudamos a propriocepção, que é a percepção sobre os sinais, tornando ela saudável, você elimina pânico. Eu já disse isso em várias lives, que em 2 sessões de hipnose bastante especiais, completas, você elimina a crise de pânico. Condição única para isso tudo: paciente testado e efetivado na suscetibilidade hipnótica. Então, o tratamento da ansiedade e de todos os transtornos de ansiedade tem resultados muito mais efetivos, tratamento mais curto, qualificação no tratamento. E tem uma coisa que a hipnose dá para controle da ansiedade que nenhuma psicoterapia, nenhuma outra terapia dá: ferramentas de autoaplicação. Ferramentas de autoaplicação, que é uma coisa que o paciente leva para casa, e eticamente para nós é importante não prender o paciente a gente, se dá para ele ferramentas
porque não tinha. Nós vamos ancorar cenários, nós vamos dar situações prazerosas, nós vamos fazer ele evocar isso e sobrepor momentos ansiogênicos para estar tranquilo. Por quê? As pessoas tranquilas conseguem decidir, conseguem pensar e conseguem fazer escolhas prudentes. As pessoas estressadas não conseguem nada disso, só fazem escolhas ruins, produzem altos níveis de cortisol, ok? Estão sempre dependendo do que está pedindo a área de recompensa do cérebro, comida, droga, álcool, jogo, compra, ok? Então a hipnose entra rachando nisso. Eu não conheço nada igual e duvido que haja hoje disponível no mercado alguma técnica tão eficaz quanto a hipnose nesse sentido. Tá bem, Luciana? É o que eu tinha para te dizer nessa relação entre hipnose e ansiedade. Pois é, Benomi, eu já tive a oportunidade, né, de participar dos seus cursos e eu já vi isso acontecer inclusive comigo. Como que essa observação desses sinais corporais, a gente vai harmonizando isso de tal forma e a gente vai tomando consciência disso. No processo hipnótico você está em estado de relaxamento e essas imagens mentais e essa percepção ela fica magnificada de tal forma que realmente o controle da ansiedade ele é muito eficaz. Isso realmente é muito interessante, né? E essa previsibilidade, né? Você passar pela situação antes dela acontecer, aquilo que te traz aquela ansiedade, né? Aquela sensação de algo que você desconhece e que pode te causar muito medo, essa previsibilidade, a possibilidade de você vivenciar isso antes, isso é um fator que gera uma diminuição enorme da ansiedade, né? E explica pra gente como que acontece essa questão da previsibilidade e como que a hipnose trabalha isso, né? Como que a gente pode vivenciar essas situações de pânico, de medo e quando ela chegar, quando a situação realmente acontecer, como que a gente pode ter mais facilidade para enfrentar essas situações? Ok, querida, por que a previsibilidade é o caminho para controle da ansiedade? Qual é o maior problema dos controladores e das pessoas obsessivas e das pessoas muito mais racionais? É medo da imprevisibilidade. As pessoas não querem correr riscos porque não sabem o que vai acontecer. Se você colocar alguém em transe hipnótico e fazer essa pessoa vivenciar cenários que estão para acontecer, experienciando os cenários, sejam de medo, de enfrentamento, e essa pessoa se vê conseguindo ultrapassar essa etapa, com certeza absoluta, nós estamos definindo um grande déjà vu. Portanto, nós diminuímos a resposta de medo, você experiencia 3, 4, 5, 10 vezes, antecipando o êxito, para que quando você for fazer, o cérebro já tenha essa experiência. Se você entra em transe hipnótico, eu te coloco em vários cenários, onde você se vê fazendo várias coisas, o cérebro interpreta como real. Essa memória já produziu novas conexões neuronais. Então você faz isso. Eu trabalho muito com medo de viajar de avião. Então dentro do meu consultório eu tenho um software que foi premiado na Europa, onde o paciente experiencia primeiro a viagem imagética, depois ele experiencia o som da viagem, depois ele experiencia um vídeo da viagem, vendo o vídeo, e por último ela vai colocar um óculos de realidade virtual onde ela se vê dentro do avião. Então assim, ó, é uma inundação de enfrentamentos. Ou seja, quando você for para o avião, todas essas sensações já foram experienciadas. E eu faço um pareamento com o relaxamento. O cérebro entende que sensação ruim, eu estou tranquilo, eu tenho controle. Então, é essa grande vantagem da previsibilidade. Então, quanto maior a previsibilidade, menor a ansiedade, menor o medo, menor o risco. Ok? A previsibilidade nos alivia. A previsibilidade nos dá muito mais tranquilidade. Na previsibilidade você tem muito mais estratégias de enfrentamento. Então, é esta relação entre previsibilidade produzida pelo transe hipnótico, né? E quanto mais profundo o transe hipnótico, mais as imagens se abrem, e melhor condição você tem de vivificar e vivenciar os ambientes junto com o seu paciente. Ok? Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa da previsibilidade, porque isso cria conexões. Nós estamos ativando a neuroplasticidade cerebral. Ok, querido?
Interessante, Benomi, que a hipnose tem muitos recursos práticos, né? A hipnose, ela, apesar de ter todo um protocolo, né, tem inventários, porque antes da pessoa ser submetida à hipnose, ela precisa fazer uma testagem para ver se ela é suscetível a ser hipnotizada. A grande maioria das pessoas é suscetível, mas ele precisa passar por essa avaliação. Existe um inventário também, um inventário que vai determinar que tipo de recursos você pode usar com uma determinada pessoa. Realmente é uma estrutura complexa que pode ser utilizada como uma ferramenta valiosa. E isso tudo com embasamento científico. Hoje a gente sabe que existem mais de 3.000 artigos científicos publicados embasando a hipnose, né, como uma ferramenta científica, mas ainda existe muito mito e muito preconceito em cima da hipnose. Os psicólogos que são mais antenados, que realmente estudam e que vão atrás, eles já sabem disso e já consideram essa possibilidade, às vezes até nem usam, mas já sabem disso, mas ainda existe muito preconceito mesmo no nosso meio. Né? Mesmo o paciente, quando chega, existem alguns mitos que ele enfrenta. Eu vou ser hipnotizado, eu vou fazer alguma coisa que eu não queira, eu vou ter alguma situação em que eu vou me colocar em risco, eu não vou voltar do transe, existe esse perigo. Então, esses mitos ainda existem e esses preconceitos existem. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Benomi, e como que a gente pode enfrentar isso e educar o nosso paciente que precisa da hipnose, que realmente pode ser beneficiado por essa ferramenta tão importante e que precisa se abrir para isso, para que realmente ele possa colher os frutos desse trabalho, né, em cima da hipnose. Explica um pouquinho isso para a gente. Preconceito. Isto vem há muito tempo, né? É uma distorção muito grave, porque a gente sente isso da própria classe, dos próprios colegas que são completamente desinformados e ouvem coisas e acabam sempre dizendo: eu não faço curso com você porque isso não há comprovação. Isso é uma mentira deslavada. Os dois sites da Medline, PubMed, tem mais de 14.000 artigos sobre hipnose, mais da metade mostrando a eficácia da hipnose em várias áreas da saúde, principalmente na psicoterapia. O jornal da APA, e olha que a APA ensina hipnose há 60 anos. A APA ensina em Harvard, Stanford. Albert Ellis, o criador da terapia racional emotivo-comportamental, estudou na APA, se formou lá em hipnose clínica e foi presidente durante 30 anos da Sociedade Americana de Hipnose Psicológica. Os colegas nunca falam sobre isso, ok? Então, o preconceito é pela desinformação. E um outro problema, eu não gosto mais de reclamar sobre isso, é o entretenimento. Isso acabou desfazendo a questão séria da hipnose e as pessoas usando isso para tripudiar, achando que as pessoas são dominadas. Existe uma quantidade imensa de mitos cercados da hipnose que nós, profissionais sérios e no uso terapêutico, somos obrigados, dentro do consultório, a desfazer cada um deles. Eu vou perder o controle, eu vou dormir, você tem poder sobre mim, eu não vou lembrar nada do que aconteceu, vai me causar problemas. Tudo mentira, ok? Eu tenho vários livros publicados, eu provo com mais de 2.000 referências bibliográficas o quanto isso é complicado. Nós, psicólogos, somos autorizados pelo nosso conselho, pela resolução 13 de 2000, a utilizar a técnica para fins terapêuticos. Os maiores sabotadores dos cursos da gente são os colegas que estão perdendo uma grande oportunidade de potencializar o seu trabalho no consultório, fazer a diferença total e, na verdade, trazer para si ferramentas que a concorrência não tem. Veja bem, se meu trabalho fosse cair nessa vala, eu não teria 8 livros publicados. Fui convidado agora para o Congresso Mundial de Psicologia e Interface com as pessoas mais importantes em outras áreas. Tenho cursos na Europa. Eu dou curso na clínica mais importante da Europa, que é do Dr. Alberto Lopes, que é a maior sumidade, a maior referência da hipnose europeia. Você acha que se isso não funcionasse eu estaria lá? Mas claro que não.
Então, os meus cursos são todos fundamentados. Você vai entrar na minha sala, você tem 8 livros à venda, você tem CDs preparados para isso em todas as áreas, você tem todo o material. A gente fala sobre hipnose física quântica, hipnose e espiritualidade, trabalhamos a questão dos campos eletromagnéticos, tudo isso comprovado cientificamente. O problema é desinformação. Então, eu acho que a única forma dos colegas se informarem é vir fazer o curso com a gente e ver que a coisa é completamente diferente. E eles podem divulgar isso, multiplicar a informação. Exatamente, Benomi. Nós psicólogos, nós temos uma responsabilidade muito grande em eliminar preconceitos do mundo, de uma maneira geral. E a gente tem que começar abrindo, né, a possibilidade para o conhecimento amplo, conhecimento irrestrito. E cada um vai tirar desse conhecimento aquilo que lhe convier, aquilo que realmente faça sentido para a sua prática, não é? E pelo que você falou, nós temos muito mais artigos, a produção científica em cima, né, desses campos, né, novos da psicologia, que não são novos, mas que são agora, que estão começando a ser mais divulgados. A produção científica está muito grande. Como você disse, são agora mais de 14 mil artigos publicados. Então, realmente, é algo que o psicólogo ele tem que conhecer para enriquecer a clínica e realmente deixar o preconceito de lado, né? Porque não tem mais sentido isso. E eu queria que você falasse para a gente, eu sei que a sua experiência é enorme, você já treinou centenas de psicólogos em hipnoterapia cognitiva, você tem décadas de experiência na área. Eu queria que você me falasse um pouco dos resultados, né, da terapia cognitiva aplicada juntamente com a hipnose e me falasse para a gente, né, como que é a efetividade, qual que é a diferença quando se aplica a hipnose dentro de um contexto terapêutico, quando não se aplica a hipnose, pela experiência que você tem. Eu sei que você usa num contexto terapêutico, não é hipnose pura, sozinha, a pessoa chega lá querendo fazer hipnose, né? Não é isso, é dentro de um contexto terapêutico, dentro de um protocolo. Fala pra gente quais são os resultados desse trabalho. Minha querida, são milhares, não são centenas. Mais de 6.400 alunos, mais ou menos, e tenho muito orgulho disso. Os resultados clínicos são maravilhosos. Eu, em 2013 e 2014, fiz 2 pesquisas, ensaios clínicos durante 1 ano. E a gente percebeu que o trabalho reduz mais ou menos 40%, 30% a 40% o tempo de tratamento. A gente vê a qualidade que isso traz e o que os pacientes mais nos devolvem é a felicidade de poder levar para sua casa ferramentas de autoaplicação para se manterem tranquilos, coisas que a psicoterapia não dão. A própria TCC que tenta transformar, e eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, tenta transformar o paciente no seu próprio terapeuta, não tem o alcance que a hipnose tem. Então assim, eu tenho muito orgulho de conhecer as 2 áreas, a TCC e a hipnose. E hoje vários autores mostram a compatibilidade, maior compatibilidade que existe com a hipnose é com a TCC. Então, os resultados clínicos são maravilhosos, principalmente no tratamento de transtorno de ansiedade. Eu vou dar um exemplo clássico. Vários psiquiatras, por exemplo, que mandam pacientes para mim, que trabalham com pacientes com um toque muito grave e sai do controle na medicação, são quase pacientes refratários, e a hipnose, depois de prepará-los, porque eles são os pacientes mais difíceis de ser hipnotizados pela questão da obsessividade, os resultados são maravilhosos, por eles poderem se auto-aplicarem, evitando compulsão, se mantendo tranquilos, evitando sintomas, podendo ter controle para o resto da vida, toque é crônico. Os resultados maravilhosos no tratamento da ansiedade social. A gente, depois dos últimos 3, 4 anos, que passou a utilizar os óculos de realidade virtual, onde você coloca o seu celular, a gente prepara os vídeos para expor o paciente em situações aversivas. E isso é muito especial. Nós temos ótimos resultados nas fobias específicas, né?
medo de animais pequenos, medo de aranha, de barata, de rato, excelente resultado, medo de viajar de avião, medo de passar em túneis, dirigir automóvel, fobias hospitalares, muito medo de entrar em máquina de ressonância magnética, medo de cirurgia. A gente ensina modular a dor, controle da dor, tudo isso no consultório. Então, pacientes com fibromialgia são beneficiados, pacientes com dor crônica, e os resultados clínicos são maravilhosos. Eu sou muito suspeito para falar, sou apaixonado pelo que eu faço, e eu estou fazendo esse ano, agora em 2020, nós vamos fazer uma pesquisa longa em várias áreas para mostrar a eficácia disso tudo, os resultados maravilhosos. Agora, ponto número 1, colaboração do paciente. Se o paciente não colaborar, nada disso que eu estou falando vai funcionar. Ponto número 2, trabalhar em psicoterapia a autossabotagem, porque não adianta ter planejamentos, visualizar, evitar dar previsibilidade se o paciente for sabotador. Então, eu sou um psicólogo, eu preciso identificar que o paciente vai sabotar, porque senão ele sabota a hipnose também, você perde tudo, ok? Então, é essa a minha impressão justamente sobre a questão que você me perguntou, e eu te trago que os resultados são maravilhosos. Bem, querida? Pois é, Benomi, eu tive a oportunidade de assistir isso, eu já participei do seu curso como aluna, várias vezes, inclusive. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas, alunos em sala experimentando, porque o curso é muito prático, esse curso que você ministra de hipnoterapia cognitiva. É um curso em que as pessoas experimentam a auto-hipnose, experimentam passar por essas sensações, as pessoas se trabalham dentro do curso, porque é importante que o psicólogo tenha essa experiência para ele poder depois atuar clinicamente, já tendo passado por isso. E eu realmente observei coisas impressionantes. E pessoas, né, que depois de passar pelo curso relatam, né, a diferença da clínica que fazem após utilizarem a hipnose. Realmente é algo muito impressionante, e é um curso que eu recomendo como aluna, recomendo como coordenadora do curso com Benomi Silberfar, que é imperdível realmente. Benomi, eu te agradeço imensamente a participação nessa entrevista tão rica, e o Benomi vai estar com a gente aqui em Belo Horizonte, e nós aguardamos todos vocês para essa experiência enriquecedora, transformadora e inesquecível.